Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais um Tarô com Café. É uma leitura que eu trago uma reflexão com base no tarô. A gente tira um arcano e vai vendo o que o tarô nos conta. É uma leitura geral, não é para nenhum grupo de pessoas específico, não é uma previsão, é uma leitura de reflexão. A gente traz aqui um ponto e discorre sobre, dá uma conversada e é isso. Então aqui eu estou com o meu cafezinho nesta caneca do Baby Yoda. Quem já acompanha aí o quadro há um tempo sabe que eu já usei essa caneca algumas vezes. Já expliquei quem é o Baby Yoda. E bora lá, gente. Vamos ver o que o tarô nos conta hoje. Se é a sua primeira vez nesse quadro, a gente já falou sobre traição, a gente já falou sobre mudanças importantes, a gente já falou sobre conexões fortes, já falamos sobre um monte de coisa. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no fim do vídeo e nos cards a playlist Tarô com Café. Tem muitas leituras legais para assistir, tomando um cafezinho, certo? Vamos lá. Vamos ver o que temos para hoje, né? Hoje especificamente. Vamos lá. Por favor, tarô, o que temos aqui de reflexão? O Imperador no fundo do deck, o Mago e o Louco. Na última leitura saíram também, perdão pela minha voz, pessoal, eu tô com meio rouca. Na última leitura saiu praticamente só Arcano Maior, foi bastante interessante. Vamos ver se essa vai seguir os passos. Por favor, tarô, o que temos aqui de reflexão para hoje? Rei de paus e 2 de paus no fundo do deck? Não, perdão, 4 de paus no fundo do deck. Eu tô usando um deck da Disney, tá? Por isso os desenhos diferentes. Mas aqui, esse personagem aqui é o vilão do filme... Ah, meu Deus. Agora eu esqueci o nome do filme. Enfim, ele é um vilão e ele é um mago, né? O Rei de Paus, ele fala muito, também, além de tudo, de um desenvolvimento espiritual. Todos nós estamos nessa caminhada, conscientes ou inconscientes, né? De toda forma, o Rei de Paus é uma energia de ação, de fazer as coisas acontecerem. É uma energia de Áries não Sagitário, bastante forte para mim, Áries. Então, é o que levanta e faz, que faz acontecer. É uma energia de. Não é concretização, mas é de ação mesmo. Concretização está mais relacionado ao Rei de Ouros, né? E aqui me fala bastante de estar fazendo com presença até. Tô pegando isso. O que mais esse Rei de Paus tem pra dizer? Aladdin é o nome do filme. Sopraram aqui no meu ouvido. É o vilão do Aladdin. O que mais esse Rei de Paus tem pra dizer nessa jogada, tarô? A estrela, Cavaleiro de Copas. É interessante aqui que agora a gente tem um arcano maior e esse daqui é o espelho do Espelho Espelho Meu da Branca de Neve, né? E a estrela, ela pode representar sim essa visão de estrela guia, né? De mostrar aonde a gente tem que ir, aonde a gente tem que estar. Mas a estrela me fala muito de cura, cura emocional, cura mental, cura espiritual, cura no geral, sabe? A gente pode estar falando aqui de cura de algumas situações que não foram tão justas. O Rei de Paus, para mim, tem uma postura meio autocentrada. A gente viu aquele imperador no fundo do deck, né? Me fala um pouco, é como se fosse um imperador menor,
vamos dizer assim, entre aspas, né? É uma energia de imperador, só que menor. É a gente curar algumas situações por pessoas que não pensam tanto assim nos outros, sabe? Que mais que essa estrela e esse rei de paus tem pra dizer? E, na real, esse personagem, né, do desenho do Aladdin, ele é um personagem bastante egoísta, né? Ele quer o poder pra ele. Enfim, vamos ver. Rainha de Ouros. 7 de copas no fundo do deck. Ó, a Rainha de Ouros também pode me falar um pouco. A Rainha de Ouros me fala um pouco dessa doação. Então a gente tem duas energias aqui. A gente tem a energia de uma rainha de gestação até, para mim ela é a prima da imperatriz, e um rei de muito autocentrado, né? A gente às vezes cruza com pessoas que querem levar vantagem, que querem ter as coisas da forma deles, delas. E isso machuca sim. Muitas vezes a gente se entrega muito mais para essas pessoas e não tem tanta retribuição. Isso necessita sim de uma cura, né? É interessante que a gente tem esse sete de copas no fundo do deck. E o sete de copas é uma carta que para mim fala bastante de ilusões. Então eu acho que às vezes a gente se prende em ilusões, em situações que não estão lá para aquele propósito que a gente gostaria que estivessem, né? Que mais, Tarô? Mais uma. Ui, muitas. Mais uma só. Mas é muito legal que a gente tem o sagrado masculino e o sagrado feminino. Em menor aspecto, nós temos. Mais uma. Caiu no chão. Só um segundo. Caiu o sete de copas mesmo. Ele tava no fundo do deck. Aqui no fundo do deck a gente tem o nove de copas, o quatro de paus e a rainha de paus, olha só. E aqui a imperatriz. Olha, me vem muito uma curar de ilusões aqui. Tem esse. As cartas da corte do naipe de paus muitas vezes podem falar de situações que são alheias a uma relação estável, né? A gente tem essa dualidade de estabilidade e fogo, paixão, né? E aqui é interessante porque vem essa figura do rei de paus, que foi o primeiro que caiu, com aquele quatro de paus no fundo do deck, tinha um quatro de paus no fundo do deck dele, né? Que me fala dessa estabilidade, mas ele não tá me passando a estabilidade em si. É como se fosse o desejo da gente numa relação ou alguma conexão com esse estilo e forma de ser e estar dessas pessoas, a gente quisesse sim uma estabilidade, quisesse sim uma estabilidade material, emocional, mas isso não tem essa retribuição, né? Isso não ocorre, porque é uma ilusão. Essa pessoa aqui que eu tô me conectando, esse estilo de pessoa, que podem ser várias pessoas, é um estilo que realmente não tem esse padrão de ser estável. Sabe assim? E essa estrela, sendo esse espelho, né?
que representa essa estrela guia, mas sendo essa forma de revelar o que a gente precisa saber, me fala bastante dessa dinâmica de pessoas que não são tão estáveis e a gente gostaria que fosse. Mas é ilusório, infelizmente, né? Pessoas até meio sacanas mesmo, sabe? E é legal que aqui a gente tem a rainha de paus, que é representada pela bruxa da Branca de Neve. Tô ruim com o nome hoje, hein? A bruxa da Branca de Neve, que ela meio que se modifica, né? Pra se mostrar de uma outra forma. Esta também se modifica para se mostrar de outra forma. Que interessante. É a primeira vez que eu uso esse deck. Ela é a bruxa da Rapunzel e ela vai lá, consome a energia do cabelo da Rapunzel para se mostrar de uma outra forma aqui. Até para ter controle de uma situação. Como se essa pessoa quisesse o controle de tudo, mas também não te desse alguma estabilidade. Sabe assim? Bem comum isso, né, gente? Bem comum. Mais uma, tarô. O mundo. Tem gente, eu escutei aqui agora, e 6 de paus. Tem gente que realmente não tem meio que, vamos dizer assim, meio que capacidade de dar estabilidade para os outros. Não dá estabilidade nem para si, sabe? Tem gente que não consegue mesmo. Às vezes não é natural dessa pessoa. O mundo é um arcano de finalização, fins de ciclo. Aqui no fundo do deck nós temos um 8 de copas. É difícil dizer adeus, né, para situações que a gente gosta e tinha uma esperança de florescer alguma coisa. Mas o ideal é sempre pegar o que foi bom para nós, pegar o que fez sentido para nós e assim deixar ir e levar o que fez sentido, levar os ensinamentos para outras situações, né? É isso que o mundo tá me dizendo nessa jogada. Só um segundo, eu vou somar o mundo com a estrela, porque os arcanos maiores são números, né? Muito mais que palavras, eles são números. E esses números carregam. Ah, dá 11. Dá 11? Dá 11. 11 é a força no tarô. De toda forma, a gente sempre sai dessas situações machucados, óbvio, desiludidos, mas a gente sai com mais fortes, no sentido de entender padrões também, né? Talvez depois de sair dessas situações, você não caia mais no papinho de um rei de paus, sabe assim? Nesse arquétipo que a gente tá vendo nessa jogada, óbvio, o rei de paus tem inúmeras mensagens. Mas nessa jogada eu tô vendo esse de controle, uma pessoa egoísta. Mais uma, tarô, pra fechar. Pra fechar. Ah, o carro. Finalizar esse ciclo, curar e ir em outra direção. E eu adoro essa carta do carro. Um pajem de ouros. É interessante também a gente refletir se a gente ficar nessas situações, a gente não tá travando a nossa vida para novas situações que são mais justas, que têm mais um padrão que a gente gostaria, né? É legal a gente pensar isso, porque a gente fica teimando numa situação com uma pessoa que não tá nem aí pra gente, às vezes, ou esteve um dia, mas hoje não está mais, e acaba travando novas oportunidades.
O carro, eu adoro essa carta, que é a Cruella, naquela cena do carro. E o carro fala de movimento, de triunfo. Para mim, fala de movimento em direção ao que devemos fazer, inclusive. O carro e a estrela. Aqui, eu tô pegando outra mensagem, mas eu tenho que dizer, se não fizer sentido nenhum para você essa mensagem desse rei de pau ser essa pessoa mais autocentrada e tudo mais. Aqui tem uma mensagem até de desenvolvimento espiritual em um aspecto de entender alguns poderes que a gente possui, né? Todos nós seres humanos temos poderes também. E trabalhar isso, né? Primeiro deixar um pouco no campo das ideias e depois trabalhar. Mas isso é bem específico para algum grupo aí que está assistindo, de algum desejo de trabalhar, por exemplo, com espiritualidade. Se for esse o seu desejo e se fizer sentido essa mensagem para você, aqui pode ser que dê bastante certo. A gente tem o carro, né? É triunfo. E eu pensei nisso quando essa carta saiu. Então, saiba que sempre trabalhar com espiritualidade possui dificuldades. Sempre. Mas aqui tem uma energia boa vindo disso. Então, eu gosto. Deixa eu somar o carro da 18, né? Os arcanos maiores da mesa. Que é a lua. Me fala de novo de emoções, a flor da pele. Me fala também de magia, caso alguém tenha aí o interesse de trabalhar com espiritualidade de forma não tenebrosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque isso volta pra gente numa força. Mas a lua também me fala um pouco de ilusão. A gente estava falando disso, né? Aqui a gente está falando de lidar com pessoas egoístas. Como a gente se doa e espera mais dessas pessoas. Conclusão, tarô, para fechar. Opa, caíram 3 cartas no chão. Só um segundo. Vamos lá. Caíram muitas cartas no chão. Conclusão, tarô, dessa reflexão. Olha ele. O imperador e o mago. 2 de espadas. De novo, para alguém que tá pensando em trabalhar com espiritualidade, tá bastante favorável aqui, bem legal. Mas o imperador aqui. E ele é fofo nesse deck, né? Mas o imperador tem um pouco. O rei de paus tem muito da energia do imperador. Ele é como se fosse um primo menor, um primo pequeno do imperador. O imperador é a junção de todos os reis, mas eu sinto muito mais, na minha interpretação do tarô, o imperador muito forte no rei de paus. É interessante aqui, a gente caiu com 2 arcanos maiores e um 2 de espadas no fundo do deck. Olha, sempre temos a oportunidade de fazer tudo o que queremos em algum aspecto. O problema é que a gente fica preso a situações e pessoas que não fazem tanto sentido para a nossa jornada naquele momento. Ficando preso a isso, a gente começa a ficar remoendo e criando o que a gente gostaria que fosse daquela situação. E não é, né? Então, sempre a melhor opção é pegar as nossas forças, que ainda temos sempre, e ir em outra direção. Sair de ilusões. Sair do que a gente gostaria que as pessoas fossem, né? Porque eu acho que é muito além de pensar no que essa situação é, ou como essa situação deveria evoluir. É muito mais, nessa leitura de tarô, muito mais sobre como a gente gostaria que fosse. E é ilusório isso, porque a gente não controla as pessoas, a gente não controla a, a vida em si. Deixa eu somar de novo, que eu acho que eu fiz besteira. 4, 1, 7, 21, 17.
Das 50. 50 reduzido ao número 5, que é o Papa, que é um arcano maior, que me fala também dessa jornada espiritual, me fala de coisas estáveis, coisas inconformes com a contratos de trabalho, contratos de casamento também, me fala muito de casamento o imperador não, o Papa, perdão. E a gente tem que pensar que não é porque uma situação tem que ser de uma forma, a gente acha que tem que ser de uma forma, que a gente precisa se manter nela, né? Tem o mago e o carro. Para mim são duas cartas de novidade total, assim, e ir em outra direção totalmente. Então, será que vale a pena ficar numa situação que a gente sabe que não vai evoluir, que é sempre meio, eu tô pegando essa frustração de sempre estar querendo que aquela pessoa ou essa situação tenha um resultado diferente do que ela normalmente tem, tá? Pessoal, é isso. Independente da gente achar que essa situação pode evoluir, talvez ela até possa. Mas é muita energia a se gastar, né? Fazendo essa pessoa entender ou fazendo essa situação evoluir. O melhor sempre é pegar os ensinamentos que foram passados a vocês nesse ciclo e ir em outra direção com bastante paz de espírito. Certo? É isso que eu vejo para todos nós. Eu gostei muito dessa leitura. A gente está falando aqui de pessoas que são mais egoístas, mais autocentradas, que não estão muito preocupadas nos outros, estão preocupadas com elas, e a gente tem esperança dessas pessoas evoluírem e melhorarem, e elas têm que fazer isso por elas, né? Então, vamos seguir, vamos deixar quieto, porque se a gente tem esse espírito de conseguir doar, de conseguir manifestar coisas aqui melhores pra gente, então vamos usar isso, não vamos gastar tanta energia canalizando para pessoas tão que não valem o nosso esforço, mesmo se for energia ou tempo, tá bom? É isso. Eu gostei. Terminei meu café e é isso que temos para hoje. Se você gostou, deixa o like para mim e assista outros os vídeos da playlist Tarot com Café, que tem muita coisa legal. Certo? Um beijo e até! Tchau!